A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero aproveitar este programa para mandar um abraço especial para minha mãe, a dona Anita, pela passagem do seu aniversário, 81 anos. Mãe, que Deus abençoe a senhora, que a graça do Senhor Jesus esteja com a senhora nesse tempo e verdadeiramente a senhora possa encontrar nos braços do Senhor sempre a sua alegria, a sua satisfação e o seu cuidado. Tá bom, mãe? Te amo demais. A senhora é 10. Né? Que bênção, mãezinha querida. Eu quero trabalhar com vocês um texto do livro de Êxodo. Estou emocionado aqui, falo da minha mãe, eu sempre me emociono. Êxodo capítulo 40, dos versos 34 até 38, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Esse é o texto que eu gostaria de trabalhar com vocês neste momento, com muita alegria. O texto ele nos remete à conclusão do tabernáculo por Moisés. Há um sintomático então no verso de número 34, e esse então ele faz ligação com aquilo que está na perícope anterior, no verso 33, aonde diz: Moisés acabou a obra. Que obra? A obra de construção do tabernáculo ou da tenda da congregação. O tabernáculo ele era importante por quê? Porque ele era o sinal da presença de Deus. Ainda que Deus não habitasse e não habite em tabernáculos feitos por mãos humanas, havia uma conveniência, havia um consenso, não é, firmado pelo próprio Deus, de que ele faria habitar o seu nome na tenda da congregação ou posteriormente no templo construído por Salomão. Eu vou pedir para você, se você tiver uma Bíblia, você voltar alguns capítulos comigo e você entender o contexto. Né? Nós chegamos ao capítulo 32, quando, logo depois da saída da nação de Israel da escravidão egípcia, Deus pediu que Moisés subisse o monte Sinai para receber as tábuas da lei com os mandamentos. E o texto diz que Moisés ele demorou demais lá em cima daquele monte Sinai. E o povo se tornou impaciente. Olha só que coisa, o povo se tornou impaciente. A impaciência gera loucura. A impaciência leva as pessoas a fazerem bobagem. A impaciência leva as pessoas a agirem de forma errada. A impaciência não é uma coisa boa. Ser afoito, ser impaciente. A impaciência significa trazer o dia de amanhã para o dia de hoje. E se você fizer isso, fatalmente você vai morrer. Impaciência é isso. O povo se tornou impaciente, chamou Arão e falou assim: faze-nos deuses. Arão olhou e disse: como? Faze-nos deuses. Nós queremos adorar alguma coisa que nós conseguimos enxergar, porque Moisés não vai voltar. E Arão então ele pega o ouro das pessoas e ele confecciona uma imagem, né, o boi, uma imagem de um boi, de um bezerro, não é? E aquele povo adora aquele bezerro, dizendo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. E o texto lá então, no versículo, capítulo 32, no verso de número 6, diz que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A palavra divertir-se no original hebraico dá a ideia da prática da orgia sexual. Então aquele povo se tornou depravado, aquele povo errou
não somente adorando a imagem, mas se prostituindo perante aquela imagem. E o que acontece? Então Moisés ele intercede pelo pecado do povo. Nós temos no capítulo 32, do verso 11 até o verso 24, e depois no verso 30 até o verso 35, Moisés dizendo assim: olha, Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Ele foi tão radical nesse pedido que ele pediu: olha, eu fico de fora da vida eterna, eu fico de fora da vida com o Senhor, mas eu quero que o Senhor perdoe esse povo. Então ele se tornou um intercessor, ainda que tenha eliminado do seu meio, né, os idólatras. Capítulo 32, versos 25 em diante, se a moda pega, a coisa estaria bem complicada. Esse texto está aí só para mostrar a radicalidade de como Deus encara toda a prática da idolatria. Deus não tolera, Deus abomina. E então no capítulo 33, do verso 12 em diante, Moisés ele roga a presença de Deus. Ele diz: olha, Senhor, nós queremos que o Senhor caminhe conosco. Eu não quero que o Senhor somente perdoe o pecado do povo, mas que o Senhor caminhe com a gente. E então Deus, no verso 14 do capítulo 33, ele diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Presta atenção, olha para mim aqui, ó. A minha presença irá contigo. Essa palavra vale para você neste momento. Tudo aquilo que você mais precisa e necessita é da presença de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você mais necessita e precisa é do descanso do Eterno, é do descanso do Senhor. E a promessa é: eu estarei contigo e eu te darei descanso. Vai chegar o momento em que você vai parar de chorar, de se preocupar com as situações adversas da sua vida e vai entender que há uma promessa gloriosa de Deus dizendo: eu vou estar contigo, eu vou estar com você e eu vou te dar descanso. Foi isso que Deus disse a Moisés. Por que a presença de Deus era tão importante? Porque ela seria a garantia de vitória no deserto, naquele trajeto que deveriam passar. Então, nós chegamos ao capítulo 33, dos versos 17 em diante, quando Moisés pede o perdão. Ele pede que Deus acompanhe e de repente Moisés se torna um pouco mais ousado e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu rosto. E Deus diz: olha, você não vai poder ver a minha face, eu não vou mostrar o meu rosto para ninguém, eu vou colocar a sua cabeça na fenda e eu vou passar por trás de ti e você vai me ver pelas costas, mas a minha glória, a minha face, eu não vou mostrar. Tudo aquilo que Moisés queria era o cabot de Deus, a glória manifesta do Senhor. E então, capítulo 34, Deus faz uma aliança com o povo. Presta atenção nesse detalhe, ele faz uma aliança. E dentro da aliança que Deus faz, ele estabelece um projeto, que é o projeto de construção da tenda da congregação, o projeto de construção do tabernáculo, que simbolizaria a presença de Deus com o seu povo. Então Moisés ele recolhe as ofertas voluntárias que foram levadas em grande número, em grande quantidade, ao ponto de sobejar, ao ponto de sobrar. Eu aprendi com meu discipulador que para onde Deus aponta, ele paga a conta. Se o projeto é de Deus, se o projeto é do Senhor, ele vai prover os recursos. Eu não preciso ficar ansioso, preocupado de coisa alguma, porque se é de Deus, ele vai providenciar também os recursos para que a obra continue e ande. Então Moisés vai e faz exatamente o tabernáculo conforme Deus prescreveu. Tamanho, cores, materiais, que eu não quero entrar aqui neste momento, que é uma coisa muito comprida, muito vasta, mas só para você entender que todos os detalhes vieram da eternidade, nasceram no coração de Deus, e Deus simplesmente passou para Moisés para que ele fizesse o tabernáculo exatamente do jeito que ele havia tensionado. Quero que você preste atenção, não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor, é daquilo que Deus tem no seu coração que nós precisamos aprender a viver. Então, assim que Moisés acaba de construir o tabernáculo, o texto diz, e nós chegamos então, vou saltar aqui, a este capítulo 40, dos versículos que nós lemos, a glória de Deus, ela brilha, ela vem, ela cai sobre aquele tabernáculo, da mesma forma como esta nuvem acompanhava a nação de Israel desde a saída do Egito, até entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Presta atenção, a mesma nuvem que andava com Israel de dia e de noite é a nuvem que paira, que desce agora
sobre o tabernáculo. Então, o que nós aprendemos com essa nuvem? O que essa nuvem ela representava? A primeira coisa que ela representava era a própria presença de Deus. A vontade de Deus, desde o início, em ter criado o homem e a mulher, era ter comunhão com ele. A vontade de Deus era ter intimidade com o homem. Deus tinha criado os anjos, não é? Mas Deus desejou criar o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e o livro de Gênesis diz que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem, Deus vinha conversar com o homem, a iniciativa partia dele. As pessoas dizem assim, um dia eu encontrei Jesus. Não, Jesus nunca esteve perdido. Quem encontrou você foi Jesus. Eu encontrei Deus na minha vida. Não, foi Deus quem te encontrou. É sempre dele a iniciativa parte dele. É ele que vem ter conosco, é ele que manifesta o seu amor, é ele que manifesta a sua graça, é ele que nos dá o seu perdão. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Então Deus sempre desejou habitar com o homem. Deus sempre desejou ter comunhão com o homem. Deus sempre desejou ter a sua presença com o homem, com as pessoas. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 14, diz que o Verbo, que era uma referência a Jesus, se fez carne e ele habitou entre nós. Eu sempre digo e prego aquilo que eu aprendi com o pastor Aguiar. Ele diz que em Cristo Deus ganhou pernas, ou seja, ele veio caminhar aqui nesta terra, ele andou entre nós, ele veio viver entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus capítulo 18, nós lemos no versículo 20, que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali ele está no meio deles. Então eu quero apresentar para você algo mais profundo do que entre nós, e algo mais profundo do que no meio de nós. Os nossos irmãos católicos, eles têm uma parte da sua liturgia em que eles dizem, sim, o Senhor está no meio de nós. E é uma grande declaração, o Senhor está no nosso meio, ele está entre nós. Mas mais profundo do que isso, é você ter a certeza de que Deus está dentro de cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós temos uma palavra em que Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar para vocês outro Consolador, e ele estará para sempre convosco, e o texto diz, ele estará em vós. E esta é a profundidade que nós vivemos hoje na nova aliança, não na antiga aliança, mas na nova aliança, no Novo Testamento. Nós entendemos que Deus, ele veio e veio para ficar. Ele não veio simplesmente para dar uma passadinha, ele veio e ele permanece, ele veio e ele entra em cada um de nós. Então essa nuvem, ela nos remete a essa presença real e constante da parte do nosso Deus. Ele veio e permanece. A segunda coisa que a nuvem representa é a aprovação de Deus. Quando a nuvem desceu ao final da construção do tabernáculo, é como se Deus estivesse dizendo assim, bacana, é isso aí, eu gostei do que foi feito. A nuvem indica a aprovação de Deus. E eu acho que essa é uma das coisas onde nós mais falhamos. Nós seguimos conselhos de pessoas, nós seguimos a nossa própria orientação e estabelecemos a nossa própria vontade. E raramente nós perguntamos acerca da vontade soberana do Senhor. Raramente nós procuramos saber se Deus está aprovando os nossos passos, se Deus está aprovando os nossos conselhos. Há um versículo que eu sempre cito, Salmo 37, o verso 23, ele nos fala que Deus ele se compraz no caminho do homem bom. É o versículo que eu uso para tomar as minhas maiores e melhores decisões. Eu sei que quando Deus olha para mim, a minha forma de ver, a minha forma de viver, a minha forma de andar, a minha forma de me comportar, ele está dizendo, bacana, é isso aí, essa é a decisão, essa é a atitude. Deus se compraz no caminho do homem bom. Bom, na verdade, segundo o Novo Testamento, é um só que é Deus. Mas no Antigo Testamento, o homem bom era aquela pessoa que se esforçava para andar nos caminhos do Senhor, para praticar a lei de Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, decidir alguma coisa, comprar alguma coisa, vender alguma coisa, construir alguma coisa, trabalhar no reino em algum setor, em alguma área, pergunte primeiro para Deus se há aprovação da parte do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 4, há um versículo ali, e é uma palavrinha que Deus
aprovou as ofertas de Abel e não as de Caim. Eu gosto dessa palavra, ele obteve aprovação da parte do Senhor. Por que é que Caim convidou o seu irmão Abel para ir ao campo? Porque houve uma reprovação da parte do Senhor em relação a Caim, e Deus aprovou os passos e as atitudes de Abel, causando revolta no coração de Caim, a tal ponto de que ele desejou matar, e assim o fez. Mas o que chama a atenção é a aprovação da parte do Senhor. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Você tem a aprovação de Deus para aquilo que você faz? Você tem se apresentado aprovado diante do Senhor? Essa é a pergunta que você precisa responder para você mesmo. Você não precisa publicar essa resposta, mas você precisa ser confrontado neste momento por aquilo que eu estou pregando, por aquilo que eu estou anunciando. Você precisa analisar a sua vida, se você tem o ok de Deus sobre as suas atitudes. Tem? A terceira coisa que essa nuvem representa é a proteção de Deus. Nós temos a presença de Deus, nós temos a aprovação de Deus e nós temos agora a proteção de Deus. Quando essa nuvem pairava sobre a nação de Israel no deserto, é como se Deus, e de fato estava, protegendo aquele povo. De noite havia uma coluna de fogo, e atravessar o deserto e peregrinar pelo deserto durante 40 anos, sem o fogo de Deus, sem aquele calor, seria impossível. Por quê? Porque o deserto à noite é extremamente frio. As temperaturas elas caem abaixo de zero. E então, se não houvesse aquele fogo da presença de Deus, a nação de Israel não teria tido êxito na sua caminhada. Durante o dia, aquela nuvem pairava sobre a nação de Israel, amenizando a força do sol e o calor. Seria impossível atravessar o deserto sem aquela nuvem de proteção. Então nós evocamos lá o texto, lá de Números capítulo 9, depois eu quero voltar a isso, né, de essa presença constante, essa nuvem que andava e parava e andava, se movia quando Deus queria que se movesse, parava quando Deus queria que parasse. Essa nuvem, ela representava a proteção, representava a libertação do calor, a proteção do frio à noite, né? A proteção dos inimigos, dos ataques dos animais ferozes, enfim. Tudo isso representa o proteger de Deus. Eu tenho um salmo que eu gosto demais, o Salmo 139, o verso 5, que ele diz assim: tu me cercas por trás, presta atenção, por trás, tu me cercas por diante, e sobre mim pões a tua mão. Eu não fico sem a proteção de Deus em nenhum momento, em nenhum instante da minha vida. Por trás ele está me guardando. Eu não preciso temer quem vem por trás. Eu não preciso temer quem vem pela frente. Eu não preciso temer o que vem de cima. Porque a Bíblia diz: por trás, por diante e sobre nós ele coloca a sua mão. Você precisa tomar posse disso. Você não precisa ter medo de absolutamente nada, medo nenhum, porque Deus é aquele que te guarda. O Salmo de número 121 nos atesta que Deus é o guarda de Israel. Ele está guardando a minha vida, a sua vida, ele está guardando a sua família. Há um cercar, há um proteger do guarda de Israel sobre nós. O Salmo 91, né, é um dos salmos mais mal usados que eu conheço, mas é palavra de Deus. As pessoas pegam nas suas lojas, nos seus estabelecimentos e abrem a Bíblia no Salmo 91 como se a abertura da Bíblia naquele salmo fosse a garantia da proteção. Não. Você precisa entender o teor daquela palavra, de um Deus que não vai permitir que nós sejamos atingidos. Ele não vai permitir que praga nenhuma chegue à nossa tenda, à nossa casa, ao nosso lugar de trabalho. 1000 cairão à direita, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. É palavra do Senhor para mim, é palavra do Senhor para você. Então nós precisamos entender esse Deus que protege, esse Deus que cerca, este guarda de Israel, este Yahvé Tsebaot, o Senhor dos exércitos, como a Bíblia fala na língua hebraica. Este Deus, né, que vem
para nos proteger e nos guardar. Quem é este rei? O Rei da glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, vai dizer o Salmo 24, verso 8 e o verso 10. Toma posse disso, meu amado, minha amada. Presença de Deus, aprovação de Deus, proteção de Deus e, por fim, direção de Deus. Moisés, ele esclarece que era essa nuvem que guiava o povo. Então, estava lá guiando, para cá vocês devem andar. Veja bem, por causa do pecado, por causa da adoração, aquele bezerro de ouro, o povo ficou peregrinando por 40 anos uma caminhada que eles fariam em 17 dias. A presença de Deus, ela foi tratamento. A presença de Deus, ela foi proteção, ela foi aprovação e ela foi direcionamento. Era necessário uma obediência incondicional. Se a nuvem, segundo o livro de Números, capítulo 9, do verso 16 ao 23, se a nuvem se movia, o povo deveria se mover. Se a nuvem ficava parada, não importava se era um dia, 2 dias, 1 mês ou 2 meses, o povo ficava ali parado. Eles não saíam debaixo da nuvem, estavam sempre debaixo da nuvem. Ao menor sinal que aquela nuvem começava a se mover, o povo novamente se punha em marcha. Eu gosto muito do livro de Isaías, capítulo 30, no verso 21, aonde diz: se tu te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra. Não é um tremor, não é uma coisa estranha. Você vai ouvir uma palavra dizendo: este é o caminho, siga por ele. Meu irmão, minha irmã, temos que cuidar para não ir para cá, para não ir para lá, mas andar na direção que o Senhor está mostrando. Deus mostra a direção para onde nós devemos seguir. Não vá atrás de profetas, não vá atrás de apóstolos, não vá atrás de falsos cristos, não vá atrás de falsos pastores, não vá atrás de falsos mestres. Siga a Bíblia, siga a palavra, siga aquilo que Deus fala, e você nunca será enganado, você nunca vai passar pelo sofrimento, a dor do engano de ser conduzido para a direita ou para a esquerda, para um caminho que Deus nunca planejou para mim ou para você. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor amado, o Senhor Jesus. É a voz dele que nós queremos ouvir e seguir. Um conselho final: nunca saia debaixo da nuvem do Senhor, nunca saia debaixo da sua presença, nunca saia debaixo da sua vontade. Permaneça sempre submisso e obediente àquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. Falei? Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, com amor, com muito carinho, nós pedimos, ó Deus, a tua presença nas nossas vidas. Nós pedimos a tua presença lá no meio da nossa casa. Muitas vezes há choro, há dor, há problemas e há dificuldades, mas com a tua presença tudo isso pode ser solucionado. Nós oramos, Deus, para que haja, ó Deus, a tua aprovação, e nós queremos buscar a tua aprovação em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não queremos ser rebeldes, nós queremos que o Senhor aprove os nossos passos, e para isso nós procuramos andar em total santidade. Nós contamos, ó Deus, com a tua proteção, nós contamos com o teu cercar por trás e por diante e sobre nós. Nós contamos, ó Deus, com a tua direção. Nós queremos andar no caminho que o Senhor está nos mostrando e não segundo o nosso próprio caminho ou a nossa própria vontade. Eu oro, Deus, pedindo a tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa, que abre o seu lar para receber mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Em nome de Jesus nós oramos assim e nós agradecemos a Deus. Amém e amém. Valeu, gente boa, gente querida, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir.